A dica de hoje é um daqueles livros que vai te deixar surtado. Oi gente, eu sou a Bárbara e hoje venho compartilhar com vocês a experiência de leitura de A Música Perdida, da Chris Kender, publicado pela Verus Editora. E meu Deus do céu, o que foi este livro aqui? Press down, press play. This is how it starts, isn't that what you... Até mudei de cenário pra fazer esse vídeo, vim pra pertinho do piano, que não tá fazendo som porque está desligado, mas é porque o piano é o tema principal dessa trama. Aqui a gente vai conhecer a história de duas mulheres que estão separadas por muitos anos. Primeiro conhecemos a Katia, que aos 8 anos, na União Soviética, ganha de presente de um vizinho alemão um piano, um Butler. Ela nunca tocou um piano, ela não faz ideia de como se toca um piano, mas ela sempre admirou o som que o vizinho fazia todas as noites. Sempre muito melancólico, doloroso, e apesar de todas as pessoas que moravam no mesmo prédio que eles acharem aquilo a coisa mais esquisita do mundo, pra ela era lindo. Então foi por conta disso que ela acabou recebendo esse piano, ganhando esse piano de presente, e ela descobriu então que ela tinha o dom para a música. Para ela vinha de uma maneira fácil, como se nascesse dela. Ao longo dos anos esse piano foi o amor da sua vida e o acompanhou em cada fase do seu crescimento. Até que, quando adulta, por insistência do marido, ela acaba se mudando para os Estados Unidos. A Rússia está no meio de uma situação de guerra muito complicada, as pessoas não têm muitos dinheiros, não têm muitos recursos, tem muita gente saindo de lá. Ela não queria ir embora, mas acaba indo em nome desse casamento e precisa deixar o piano de lá. A gente muda então para 2012, quando a gente vai conhecer a história da Clara. Ela acabou de terminar um relacionamento e assim, ela tá numa fase meio complexa da vida em que ela não sabe muito bem o que fazer, o que seguir, mas ela tem esse piano que ela ganhou do pai dela num aniversário de 12 anos. É um Butler que é super distante assim da sua realidade, né? Quase ninguém tem um piano daquele nos Estados Unidos, ela não faz nem ideia de por que ela tem esse piano. Ela não sabe tocar, mas ela tem um apego emocional a esse instrumento, porque logo após recebê-lo de presente do pai, seus pais morreram no incêndio na casa deles, e a única coisa que restou materialmente dessa família foi esse piano. Então ela leva esse piano consigo, mesmo não sabendo tocar, mas como uma recordação e uma imagem dos pais dela de fato. Só que quando na mudança ela acaba quebrando a mão, ela se questiona do porquê que ela ainda tem esse piano, por que ela guarda esse piano com tanto afinco, sabe? Qual é realmente o significado desse piano na vida dela. E ela decide então colocar esse piano à venda. E quando ele é vendido, ela logo se arrepende. Só que ela acaba sendo ali induzida pelo comprador a ao menos alugar esse piano. E ao alugá-lo, ela acaba entrando aí numa viagem que de certa maneira vai fazer ela questionar bastante sobre o significado desse piano e na verdade vai fazer a gente como leitor entender o que é o piano e qual a ligação entre a Katia e a Clara. Gente, o que foi esse livro? Meu Deus do céu. Eu amo narrativa que se passa ao longo de muitos anos em que a gente vai estar ligando pessoas através de uma situação, de uma coisa, de um objeto, de um instrumento musical, como é o caso do piano. E assim, a gente tem, né, durante a trama todo o desenrolar, tanto dessa história da Clara, desse aluguel do piano, do que é que vai acontecer ao longo disso aí. A gente também se aprofunda um pouco na personalidade dessa garota, que a gente sabe que desde que perdeu os pais, tem uma problemática no sentido de se relacionar com pessoas, ela tem medo de perder pessoas, e isso faz com que ela não deixe que os relacionamentos dela se aprofundem muito, porque ela não quer ter essa dor da perda. Tanto que o livro começa justamente porque ela não quer se casar com o namorado dela, o Ryan, e eles já estão vivendo junto há muitos anos, estão tendo ali uma vida tranquila, mas ela não aceita dar esse passo, porque na mente dela, né, é uma forma de quebrar um pouco o encanto. E a gente também vai acompanhar a vida da Katia, a gente vai ver ela crescer, a gente vai ver ela na
universidade, ela conhecer o marido, ela ter o primeiro filho, e quais foram as mudanças, né, que essa vida dela passou ao longo dos anos, e obviamente a migração da Rússia para os Estados Unidos, e perceber que nunca foi uma coisa que ela quis. A Kátia, ela é uma pessoa que respira e vive música. Para ela, o piano é uma das coisas assim essenciais na vida dela. Então, quando ela faz essa migração e ela não tem mais o piano, que para ela era tão significativo, a gente vai percebendo também essa mulher esmorecendo, essa mulher perdendo o encanto, sabe? Tem vários pontos da trama que vão fazendo com que esse encanto volte para ela, que vão fazendo com que a trama cresça em torno dessa protagonista. E é muito interessante porque a gente vai navegando pela história dessas duas mulheres e a gente vai encontrando características em comuns entre elas, mesmo que elas sejam completamente diferentes uma da outra, vivam em mundos completamente diferentes, mas a gente consegue ligar quase como um fio invisível, sabe? Os sentimentos, as vontades e os desejos delas duas. E além disso, é uma trama que ela vai falar bastante também sobre o quanto as situações parentais influenciam a nossa forma de vida, sabe? O quanto o comportamento dos nossos pais influenciam no nosso comportamento, o quanto o que a gente vê dentro da nossa casa também mexe com a gente e com a forma como a gente lida com outras pessoas. Então é um livro que a gente tem quase que 2 romances de formação dessas duas protagonistas, porque a gente de certa maneira acompanha o crescimento delas duas, mas também que fala bastante sobre o apego a itens ali, né? E sobre como esse apego às vezes é doloroso, ou sobre como às vezes por ter esse apego a gente não sente de verdade, porque a gente direciona todos os nossos sentimentos para aquilo e a gente não consegue lidar com eles da maneira correta. Então, foi um livro muito intenso porque a gente fica curioso o tempo inteiro para desvendar como é que as coisas aconteceram. Também é uma trama que tem gatilhos muito fortes emocionais, que fazem a gente questionar muito sobre a forma como a gente vive, sobre o medo que a gente tem, sobre se o que a gente está passando naquele momento é realmente o que a gente gostaria de estar passando. Então, é um livro que leva a gente a refletir sobre nós mesmos enquanto a gente está conhecendo a história dessas duas mulheres, sabe? E esse tipo de história pra mim, assim, é fenomenal. É uma narrativa super fluida, muito gostosa de acompanhar, daquelas que geram interesse porque a gente quer descobrir, quer encontrar o fio da meada, quer amarrar as histórias, então a gente vai pegando cada pequena lasca ali ao longo de toda a trama pra construir a história como um todo. E é um livro que ele fala muito sobre o quanto quando a gente tem uma coisa que fala sobre a gente, como no caso a Kátia tinha a música, a Clara ela tinha a mecânica, porque quando ela se torna órfã ela vai, né, ela vai morar com os tios e o tio dela era mecânico, ensina essa profissão pra ela. Também fala um pouco sobre isso, sobre como, né, as pessoas não confiam muito nela como mecânica por ser mulher, mas eu gosto muito da forma como a autora também passa por cima de vários temas assim que são muito tabus da sociedade, mas de uma maneira que você reflete sobre aquilo, mas aquilo não é o ponto principal da história, sabe? E sobre como essas nossas vontades, esses nossos sonhos, esses quem somos nós fazem muito parte da gente, né? A gente vê a Kátia e como a música realmente move ela, como ela tá o tempo inteiro pensando em música, como ela tá o tempo inteiro fazendo música, sobre como ela tá parada às vezes e tocando, sabe? Ela tá imaginando o tocar. Também tem um momento assim do livro que é muito intenso quando a gente sente o instrumento, sabe? E isso pra mim foi assim grandioso, foi um capítulo que eu amei. E o final do livro, gente, é assim uma coisa fenomenal. Eu tava muito desesperada nos 90% do livro, porque sabe quando você tá vendo o personagem ir pra um caminho que você fala, meu Deus, por que você tá fazendo isso, bicha burra? Mas o final foi assim grandioso, ao mesmo tempo doloroso, mas sabe como quando você abre um baú e liberta todos os demônios? Foi basicamente isso e foi incrível. Eu amei o final desse livro, foi assim fenomenal. E eu acho que a grandiosidade do final é que transforma esse livro em uma coisa muito grandiosa. Então, eu fui pra Música Perdida, eu não sei exatamente o que é que eu tava esperando dessa história, mas definitivamente eu não tava esperando o que eu encontrei e eu gostei demais, porque é um livro que traz história, é um livro que traz medo, é um livro que traz migração, é um livro que traz abandono parental, é um livro que traz
muitas questões, né? Um romance ali que vai sendo construído de uma forma super fluida ao longo de toda a história, e é muito interessante ver as coisas acontecerem, ver as pessoas caírem em si, e um livro que, assim, você termina com aquele ar de que história dolorosa, mas ao mesmo tempo você termina com aquele ar de que história bonita, sabe? E eu acho que esse tipo de livro, pra mim, são os mais incríveis. Então, eu indico demais A Música Perdida. Vai ser um livro que você vai sofrer, que você vai se emocionar, mas é um sofrimento bom, e eu amo um sofrimento bom. E ao mesmo tempo vai ser um livro que você vai terminar, assim, com um sorriso de felicidade. É um livro que faz você acreditar que, sabe, existem possibilidades melhores. E é sobre isso. Ai, gente, por favor, leiam. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha experiência de leitura. Agora, eu tô mais empolgada ainda pra aprender a tocar meu piano, que eu fico falando o tempo inteiro que eu quero aprender a tocar piano, mas nunca contrato um professor. Depois desse livro, gente, vem aí a pianista tocando Claire de Lune. Acreditem no meu potencial. Se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve, ativa as notificações, assim tudo que eu publico por aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!